Irmãos, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ia acontecer uma coisa, mas pela sua misericórdia, tua graça, vai acontecer uma outra. E por isso, eu quero convidar aqui o pastor Antônio para vir aqui à frente, que a gente vai continuar conversando sobre aquilo que a gente conversou pela manhã. Nós vamos continuar conversando sobre aquilo que foi conversado pela manhã, porque o Espírito é o mesmo, a mensagem é a mesma, e o que o Pai quer falar conosco é isso. Ih, maravilha! Agora ficou bom de verdade. Irmãos, a gente, quando vai pregar, a gente prepara ali, né, com cada um com o seu jeito de ser, a gente prepara a mensagem, aquela coisa toda. E eu tinha preparado algo para trazer aqui, que eu ia ficar aqui sozinho. Por isso que eu estou falando que Deus é bom demais. Então, eu preparei ali uma sequência, que eu gosto dessa sequência, para não me atrapalhar comigo mesmo. E só que eu vou pular essa sequência aqui. Vocês nem sabem onde essa palavra aqui ia chegar, mas eu quero já começar com esse entendimento que, com 2 minutinhos de conversa ali, eu entendi que deveria começar por aí. Estamos conversando sobre a paternidade. O tema da mensagem está lá em sujeitai-vos ao Espírito do Pai. E sujeitar ao Espírito do Pai não é de qualquer jeito. Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, foi uma conversa muito gostosa, e a gente deu continuidade ao que aconteceu aqui na mensagem. E dentro da conversa ali, conversa séria, profunda, gostosa, algo chamou muita atenção e eu queria já começar por aí. Irmãos, a gente vai conversar durante todo esse ano aí sobre essa paternidade, sobre sujeitar o Espírito do Pai. Só que nós somos atravessados por esse nosso pai biológico, pelo pai biológico. Nós somos atravessados aí na vida pelo nosso pai biológico. Se eu fosse perguntar um por um aqui, se fôssemos perguntar um por um aqui sobre a sua situação com o teu pai, eu tenho certeza que, pelo menos por conta das conversas que a gente tem no dia a dia, eu tenho certeza que a maioria de nós aqui não iríamos falar assim, meu pai foi espelho, meu pai foi o cara. A maioria de nós falaria algo assim, que não foi bacana. E essa coisa que a gente tem do nosso pai, esse sentimento que a gente tem pelo nosso pai, se a gente não se libertar disso, isso vai atrapalhar o que a gente tem a conhecer do nosso Pai eterno. Isso vai influenciar. Queira você ou não, isso vai influenciar. Talvez você tenha tido um pai relapso, talvez você tenha tido um pai abusador, talvez você tenha tido um pai autoritário, talvez você tenha tido um pai, desculpa a expressão aqui, um pai banana, talvez você tenha tido um pai ausente, talvez você nem tenha conhecido o teu pai. Por conta disso, quando for falado aqui sobre o pai, o que vai vir à sua mente em primeiro lugar? Essa figura do pai, esse pai biológico que atravessou a sua vida. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, se é que eu estou fazendo a conta certa, se libertar dessa questão desse pai biológico. E estou falando, eu falei sobre esses adjetivos, mas também estou colocando aqui o pai bonzinho. Que você possa falar assim, não, mas meu pai foi muito bacana, meu pai foi isso, aquilo, mas foi um pai omisso,
Foi um pai que não te deu identidade, não te deu direção. Foi uma mãe. E não estou aqui trazendo palavra pejorativa para o termo mãe, tá? Eu estou dizendo por conta da identidade do pai. Aí você pode falar assim, não, meu pai foi bom. Mas bom como? Bom como? Foi um pai que te direcionou, foi um pai que te deu identidade, enfim. Então queria, em primeiro lugar, queria te convidar, queria te convocar agora a fechar teus olhos e orar em perdão pelo que talvez o seu pai biológico tenha sido com você. Porque se você não, usando o termo aqui bem evangeliquez, se você não liberar esse perdão, porque isso aconteceu comigo, eu só me libertei dessa coisa de caminhar na direção do pai, quando eu perdoei o meu pai biológico. O meu pai biológico não foi um pai como pai de exemplo para mim. Meu pai biológico foi super ausente na minha vida. Então, não tive referência de pai. E por conta disso, eu não aprendi a ser um bom pai. Eu não aprendi a ser pai, porque eu não tive pai para me ensinar a ser pai. Então, olha a minha cabeça, que confusão. Então, para isso, eu tive que me libertar disso. Eu tive que perdoar o meu pai para poder ouvir sobre o Pai Nosso, conhecer o Pai Nosso, para que esse pai pudesse me ensinar a ser pai. Então, eu queria te convocar, fechar teus olhos, e nesse momento, você perdoar o teu pai. Perdoar o teu pai. Eu sei que isso pode não ser de momento, mas já começa agora com essa oração. Vou te dar aí 1 minuto para que você ore, e nessa conversa com o Pai Nosso, para que você perdoe o seu pai. Aí depois disso a gente vai conversando, vai ser uma caminhada, um processo gostoso em nome de Jesus, mas eu creio que seja necessário a gente dar esse pontapé, porque senão a gente vai falar o ano todo sobre um pai que para você vai bater assim, não vai passar, não vai sair disso, porque você vai ficar preso a esse pai biológico. E quando ouvir a palavra pai, vai bater ali e vai voltar. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai nosso, nós curvamos agora nossas cabeças, fechamos nossos olhos e queremos conversar com o Senhor para que tudo que vem à nossa mente sobre esse nosso pai biológico, por conta das questões que ele também sofreu, ou por conta das displicências, negligências, enfim, por tudo que vem à nossa memória sobre o nosso pai biológico, que possa nos atrapalhar a te conhecer como esse pai amoroso, esse pai bondoso, esse pai que nos dá vida, sentido para a vida, que ao pensarmos no nosso pai, em nome de Jesus, que o nosso coração não venha mais mágoa, que no nosso coração não venha mais medo, que no nosso coração não venha mais decepção, mas que a única coisa que venha no nosso coração é perdão. Nos ajude a perdoar esse nosso pai biológico, para que a gente possa ouvir o Senhor, que é o nosso Pai, e assim também a gente possa ser pai.
Porque se essa figura estiver manchada, isso pode influenciar, isso vai influenciar e vai nos atrapalhar a te conhecer como Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a perdoar toda essa trajetória de vida, seja ela de abuso, de negligência, de displicência, de ausência, ou de promiscuidade, ou de permissividade. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a no Senhor transformar nossa mente, transformar o nosso estilo de vida, para que a partir de então a gente possa te conhecer como o Senhor quer ser conhecido, o Pai nosso. Essa oração nós te fazemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, abram aí por gentileza, lá em João, capítulo 14. João, capítulo 14. A gente vai ler do verso 1 ao 20. João, capítulo 14, verso 1 ao 20. Acharam? João, capítulo 14, do 1 ao 20. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhe lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderam que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Qual o nome de Deus? Qual o nome de Deus? Quem Deus é? Quem Deus é? Como Jesus nos ensinou a falar com Deus? Qual a oração que Ele nos ensinou para falar com Deus? Pai nosso. Pai nosso. Quando forem orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. E assim continua a conversa. Deus decidiu que nós deveríamos chamá-lo de Pai, porque é quem Ele é. É quem Ele é. Deus é Pai. Deus é Pai. E isso influencia muito, ou aliás, isso vai
trazer para a sua vida, isso vai trazer entendimento para a tua vida, de como você vai fluir nela. Se você conhecer a Deus como Pai, isso vai fazer com que você te conheça, isso vai fazer com que você, da forma como você vai lidar com o próximo, vai fazer você conhecer a forma como você lida com a vida, vai fazer a forma como você lida com o mundo, vai trazer entendimento para a vida, a forma como você enxerga Deus. E esse mesmo Deus, Ele quer ser conhecido, Ele se deu a conhecer como Pai. Como Pai. Deixa eu fazer Por que isso é tão fundamental? Está dando para ouvir? Por que isso é tão fundamental? Não se reconciliar com Deus faz com que muitos homens procurem em suas esposas uma mãe para cuidar dele. Faz com que muitas esposas deem o lugar para os seus maridos do pai. Por isso que muitas vezes elas exigem deles coisas que um marido não está lá para dar, coisa que era para um pai dar. Mas como ela não tem isso resolvido no seu coração e no seu íntimo com o seu pai biológico, e não está resolvido isso com o seu pai eterno, muitas mulheres, elas acabam tentando dar para esse marido um lugar de pai, e acabam cuidando deles como filhas, só que aquele marido não é o pai dela, e ela não é filha dele, para fazer determinadas coisas. Tem mulheres que sujeitam-se ao seu marido como se eles fossem os seus pais, obedecem de tal forma como se ele ocupasse aquele lugar de pai, e isso é aviltante das relações, mas muitas vezes isso está relacionado porque nós não nos resolvemos com o Pai eterno, Então é muito comum um homem não resolvido com a sua questão paterna ter sido só maternalizado na sua forma de pensar, no seu entendimento. Quando ele casa com uma mulher, ele buscar nela uma mãe. E todo filho da mãe não ama sua mãe. Todo filho da mãe não está nem aí para os sacrifícios que a sua mãe faz. Se a mãe vai dormir tarde, se a mãe vai dormir cedo, se a mãe vai se sacrificar. O filho da mãe, o que ele quer no final das contas? Ser o quê? O que ele quer? Ser cuidado. Por isso que muitos homens buscam mulheres para eles serem o quê? Fala, irmão. Cuidados. Porque eles não estão casando com uma esposa. Eles estão casando com quem? Com uma mãe. Aí, às vezes, a mulher, com seu problema também de paternidade mal resolvido, o que ela acaba fazendo com o marido? O que acaba fazendo? Maternalizando esse marido. Alguém já viu falar assim? Alguém já viu uns casais falar assim um com o outro? Filho, mãe, já viram isso? Meu irmão, um pai não pega a filha. Falando numa linguagem assim, linear. Isso vai dar problema conjugal. Isso vai dar problema relacional. Mas se eu não me resolver com o nosso Pai eterno, eu vou exigir do meu cônjuge que ele ocupe esse lugar. E isso é um fardo pesado demais. Se eu não resolver essa questão espiritual com Deus, eu vou exigir do meu marido que ele faça coisas que meu pai não fez.
vou exigir da minha mulher que ela faça coisas como se fosse a minha mãe, porque, irmãos, quem coloca as coisas no lugar é a figura do pai. É o pai que chega lá, porque às vezes, irmãos, alguém já viu aqui um filho tentando explorar a sua mãe? De maldade não, irmão, estou falando assim, o moleque indo além daquilo que era para ele pedir à mãe. E a mãe, cheia de maternalismo, o que ela acaba fazendo? Alguém já viu aqui uma mãe fazendo demais pelo filho? Quem é que chega assim, ó, negativo? A sua mãe não vai calçar o seu sapato. Sua mãe não vai pegar isso para você. Sua mãe não vai fazer. Quem é que exerce esse papel dentro de casa? Quem é que exerce? O pai. Só que como esse pai era só uma figura representativa, estava lá, assim, esse moleque vai crescer, vai se tornar um grande quê? Filho de quem? Porque a mãe não fez isso de maldade. Preste atenção. A mãe não faz isso de maldade. A mãe faz isso por vocação. Ela está vendo lá um problema em torno do filho. O que é natural ela fazer? Ó, proteger. Mas quem é que vai lá intervir nesse negócio? É o pai. Estou entendendo, irmão? É o pai que intervém na nossa vida e diz assim: vocês estão buscando um Deus que é mãe, um Deus que está aqui para patrocinar o seu estilo de vida. E Deus não é uma mãe que está aqui para dar de mamar para os filhinhos crescer forte e saudável. Deus é um pai que está aqui para direcionar a nossa vida, para que a gente cumpra o nosso papel e a nossa vocação e o nosso desígnio. O filho não foi feito para ser cuidado. O filho foi criado por Deus para ser cuidado, para se tornar um agente de cuidado, senão ele cresce e se torna um grande filho da mãe. Amém, irmão? Alguém já trabalhou com algum filho da mãe? Entendeu? Tudo que ele faz pensando em quem? Nele. Mas da onde está isso? Porque ele não resolveu o seu problema de paternidade com Deus. Não resolveu. E a mulher que não está resolvida com o seu problema de paternidade com Deus, ela vai pegar esse marido e vai maternalizar. Vai fazer coisas que não era para ela fazer, porque ela não é mãe dele. Amém, irmãos? Ela não é mãe dele. Só que ela vai para tentar receber alguma migalha paterna. Ela se coloca numa condição de filha, maternalizando esse homem para tentar receber alguma migalha paterna. E às vezes a gente não consegue discernir. Estou dando só um exemplo assim, porque algumas relações, inclusive sexuais, nos casamentos, vão de mal a pior. Porque pai não pega filha, filha não se deita com o pai. É um homem e uma mulher, é um marido e uma esposa, que se deitam um com o outro. Quer ver uma coisa? Por que muitos homens maternalizados, a mulher faz tudo por ele, o cara arruma a mulher fora do casamento? Por quê? E não comparece às vezes tanto dentro de casa. Ele vai arrumar a mulher fora do casamento. Por quê? Por quê? Porque ele não pode estar casado com quem? Com a mãe dele. Então tem que arrumar onde? Uma mulher, na rua. Você que anda maternalizando o seu marido, você é uma forte candidata para aquilo que eu não vou falar agora, para não ficar feio. Deu para entender? Se a gente não resolver o nosso coração em Cristo Jesus, se a gente não conhecer de fato o Pai, a gente vai crescer com esses aleijões, e isso tudo é um jogo inconsciente que a gente está lá
se debatendo, se machucando, se ferindo, porque a gente não se resolve. Por isso Jesus veio para nos levar para o Pai. Por isso Jesus veio para nos levar para o Pai. Se a gente não se reconciliar com esse Pai, todas as nossas relações ficam afetadas. E você olha às vezes para determinadas relações familiares, você pensa assim, meu Deus, tem tudo para se dar bem, tudo para estar bem, tudo para fluir, mas não consegue fluir, porque você está vivendo a partir do visível e está desprezando aquilo que é invisível, e aquilo que é invisível existe uma figura de pai que está sendo buscada no lugar errado, está sendo buscado no marido, está sendo buscado na esposa, a fim de que ele seja cuidado, a fim de que ela seja cuidada. Amém, irmãos? E só para dar mais um exemplo do que está sendo dito, essa figura, quando essa figura paterna ela está distorcida na sua vida, quando você está mal resolvido nessa questão, por exemplo, quando você tem um pai muito permissivo, o teu pai biológico ali muito permissivo, aí você não se resolveu com essa questão e por conta disso você não vai se resolver com o Pai eterno. Isso te torna uma pessoa, quer ver? Quantas coisas aqui você já fez, começou a fazer e não terminou? Quantos cursos, só pegando mais um exemplo, quantos cursos você já começou e não terminou? Quantas vezes você iniciou o ano falando, eu vou fazer dieta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí até começa, mas não termina. E isso para tudo na sua vida. Porque isso é uma influência desse pai biológico que vai trazer essa sequela na tua vida se você não se resolver. Por exemplo, ao não se resolver essa questão, você fica mal resolvido também com o Pai Eterno. Por exemplo, domingo à noite, tempo fresquinho, maravilhoso, para você estar onde, por exemplo? Onde é o lugar da família divina estar num domingo à noite, 7 horas da noite? Falando de PIB do Vale. Se você olhar daqui agora para os bancos, se for juntar, talvez, acredito que se juntar todo mundo, vai caber todo mundo só nessa fileira aqui, e vão ficar essa fileira toda aqui vazia. Se você for ver a tua vida no dia a dia, por exemplo, a gente inicia a EBD com 30 pessoas, falando da EBD lá dos jovens. Aí vai. Daqui a 2, 3 meses, a EBD já está lá, meia dúzia de pessoas. Aí daqui a pouco, não sei o que acontece, aí enche de novo. Aí passa mais 2, 3 meses, está vazio de novo. Vazio de novo. Você não cria esse compromisso, você não cria essa responsabilidade, você se corrompe no processo. A Martinha conversando comigo sobre o papo de mulher, aí fica sempre aquela crise nossa lá de como é que vai ser isso, que vai dar certo, vai dar errado, que a questão não é dar certo ou dar errado, mas a questão é como que isso vai se dar, o que isso vai fazer sentido na nossa vida, ou na vida de quem está ali. Aí uma das coisas que eu conversei com a Marta, falei, Marta, não se preocupe com o que vai ser dito na questão didática certinha, se preocupar com isso ou com aquilo, mas tenha sequência, cumpra esse processo, não desista, esforça-se para que isso se mantenha, mesmo que possa ter algum dia que tenha lá 1 ou 2 mulheres. Por quê? Quer ver uma coisa? Por que hoje a gente tem que assinar tanto contrato? Por que a gente tem que assinar tanto contrato? Por que hoje nós não confiamos mais no aperto de mão? Por quê? O homem já não tem mais palavra. Quem ensina compromisso?
quem ensina, eu estou combinando de que vou estar com você lá, e eu vou estar com você lá. A não ser que aconteça alguma coisa além das minhas forças, mas eu vou empregar todas as minhas forças para estar lá. É muito comum, irmãos, as pessoas darem uma palavra e não terem compromisso nenhum com elas. Por quê? Porque quem nos ensina compromisso, quem nos ensina apreço pela palavra empenhada, quem nos ensina honra, quem nos ensina continuidade, é o Pai. Por isso que a Bíblia fala de perseverar. Só que hoje as pessoas, elas falam sem nenhum compromisso com a palavra empenhada que ela deu. Irmãos, quantas vezes você já disse assim: não, pode deixar que eu estou aí. Ih, esqueci. Ih, não sei o que. Ih, rapaz, não sei que eu estava com a cabeça. Como assim? Se você conhece o Pai e você deu uma palavra, você honra essa palavra, você persevera. Você lembra quando Jesus, palavra de Deus, chega para nós e fala assim: olha, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem, eu não tenho prazer naqueles que recuam, eu não tenho prazer naqueles que colocam a mão no arado e olham para onde? Para trás. Olha para trás, se distrai. A grande falta de compromisso que nós temos hoje com uma palavra empenhada é um problema com a nossa paternidade em Cristo Jesus. Não conhecer o Pai faz você votar, faz você falar uma palavra, dar uma palavra, mas sem empenho nenhum, sem honra nenhuma carregada nisso. Somos igreja de Jesus, irmãos. Somos povo de Deus. Nós cremos que todo o universo foi criado pelo quê? Pelo quê, irmão? Abra aí, Hebreus, capítulo 11. Antes, enquanto ele está abrindo aqui, vai lá. É ao vivo, gente. Deixa ele ler, deixa eu abrir Hebreus 11, aí eu te dou a palavra. Vai lá. Hebreus 11, lê pra gente aí. Já deu Pode ler. a partir do 1? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé... Calma aí, o que criou todo o universo? O que criou todo o universo? A palavra de Deus. Deus criou todas as coisas pela sua... Qual é uma das coisas que mais evidenciam a fé de uma pessoa? Palavra, uma palavra empenhada. Eu vou caminhar com você até o fim, por causa do quê? De uma palavra empenhada. Não tem a ver com meus sentimentos, não tem a ver com meus desejos, porque os meus desejos são volúveis. Os meus desejos nunca vão estar alinhados com a vontade de Deus. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus empenha a palavra a Abrão, e Abrão sai. Só que se nós não temos o empenho da palavra e não temos constância, a gente vai desconfiar de Deus, porque Deus deu apenas uma palavra a Abrão e não explicou como seria, aonde seria, só falou: sai da tua terra.
para que eu lhe mostrarei, para a terra que eu lhe mostrarei. Uma coisa posterior e não anterior. Ele não te deu lá a cartilha, o manual, o GPS, explicando tudo certinho, por causa de uma palavra. E disse Deus. E esse disse Deus é basta. Não tem desconfiança, não tem dúvida. Meu querido, meu irmão, meu amigo, o que que faz você recuar tantas e tantas vezes? Você começa uma coisa, as circunstâncias mudam e você muda de acordo com as circunstâncias. Você começa uma coisa, sofre uma pressão e você, em nome dessa pressão, se deforma. Tem um conceito na engenharia chamado resiliência, que é a capacidade de um metal, de alguma coisa, suportar a pressão. Suportar a pressão. Dentro de nós tem um rio de águas vivas que fluem do nosso interior, de maneira que essa pressão que nós sofremos externamente, para mudarmos, para nos sermos deformados. Por isso que a Bíblia fala para a gente não se conformar com o mundo, porque se conformar com o mundo é se deformar, é negar que dentro de você tem uma pressão de espírito de vida, é negar que dentro de você tem o Pai ali com uma semente que está crescendo e tomando conta de você. Você lembra que João Batista disse assim: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Dentro de João Batista, essa pressão aumentava e crescia mais e mais. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E João Batista sofria pressão dos mestres da lei, sofria pressão do governo romano. João Batista sofria muitas pressões dos religiosos da sua época, mas ainda assim ele continuava perseverando e seguindo e cumprindo o seu propósito, a ponto de dessa palavra mover tanto a ele, que ele perdeu sua cabeça, mas sem perder o seu coração e a sua mente. Sua cabeça foi perdida, mas não o seu coração e a sua mente. Ele morreu com a mente de Cristo. Alguém que não cedia à pressão. Às vezes você não cede, você não aguenta a pressão do sono, a ponto de nem levantar de manhã para estar com seus irmãos. Às vezes você não consegue aguentar a pressão das circunstâncias lá que você está vivendo. Parece que os seus problemas são maiores do que a tua fé. Parece que os seus problemas são maiores do que a palavra de Deus que te evoca e diz: meu filho, eu estou contigo todos os dias de sua vida. Não precisa se ocupar de si. Sou eu que cuido de você. Sou eu que tenho todos os bons pensamentos a teu respeito. Para de se debater tentando resolver a sua vida e se ocupa de cumprir a sua vocação e o seu propósito. Você está entendendo, irmão? Você acha que ser pastor é nunca ter problema? Irmãos, é problema o tempo todo. O tempo todo. Mas existe um outro problema que é maior do que meus problemas. Tem uma voz do Pai o tempo todo dentro de mim dizendo: você não está aqui para cuidar de você. Você não está aqui para cuidar dos seus problemas. Você está aqui para cuidar dos seus irmãos, direcionar e evocar neles o caminho da vida. Você está entendendo? Por conta disso, às vezes eu vou atrás de algumas pessoas. E por conta disso, às vezes eu não vou atrás de algumas pessoas. Porque o cuidado não tem a ver com paparico. O cuidado tem a ver com a evocação da vocação e do desígnio
e do lugar que aquela pessoa ocupa na família. Quando as pessoas estão começando, elas são crianças na fé, e você precisa ir atrás delas. Mas chega um determinado momento em que elas vão passando, vão sendo alimentadas, e elas são perversas na fé, porque pelo tempo era para elas estarem cuidando de outras pessoas, e elas estão demandando. Eu vou dar um testemunho aqui que para mim foi maravilhoso. Os 4, 5 amigos se uniram, se juntaram, cheio de potencial de vida, cheio de inteligência, cheio de habilidade, cheio de capacidade de articulação. Esses 4 amigos ou 5 amigos, não lembro a conta certa, se uniram e fizeram um dos melhores retiros da minha vida. Eu não participei de uma reunião, de um encontro. Estava lá fazendo um montão de coisa, lavei até panela. Não precisei me envolver com nada que dizia respeito à direção. Mas por quê? Porque eles ocuparam o lugar que precisam ser ocupados. No evento. Por que eu estou testemunhando isso? Porque quando você que já recebeu, vem recebendo,